E a gente conversou sobre essa vontade, essa necessidade de arrumar problema. E agora vamos falar sobre essa vontade, essa necessidade de criar drama, de viver um drama. Bom, uma vez eu virei para uma amiga que vivia contando a mesma história, das mesmas dores com o marido, que o marido falava, que ela se aborrecia, que ele não se importava com o sofrimento dela, com aquilo que ela dizia e que ela se magoava muito com a postura dele. E eu disse uma frase que eu já usava naquela época e que foi marcante porque ela me lembrou daquela frase um tempo depois. A frase é a seguinte: só se magoa quem é magoável. Simples. Se está gerando um sofrimento, se está gerando uma mágoa, é porque tem algum ponto lá dentro de você que está aberto a isso. E aí, um tempo depois, ela chegou para mim e falou: nossa, eu realmente pensei muito naquela frase e comecei a mudar algumas coisas. Eu decidi que eu não queria mais ser magoável e dali para frente ela realmente fez um movimento muito interessante na vida dela, encarando a força dela e escolhendo não se magoar. Posso falar aqui de mágoa, posso falar aqui da sensação de repente ser julgado, rejeitado, de se ofender com alguma coisa. Quando alguém fala sobre você, tem duas opções aí. A primeira é a pessoa tá falando uma verdade. E se for verdade, você tem que saber de você. Você tem que assumir a responsabilidade por quem você é. E se a pessoa tá falando verdade, você vai se magoar por quê? Agora, se o que aquela pessoa tá falando é uma mentira, você vai se preocupar e se doer com uma mentira? Se você sabe que é mentira, que aquilo não é real para você, você vai se preocupar com isso para quê? Então, se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Apenas fatos. Não tem por que ficar criando sofrimento. Não tem por que trazer à tona um monte de mágoa, de ressentimento, de uma dor que se carrega por anos, porque aquela pessoa, aquele dia, naquele Natal de 1992 me falou aquilo. Sofrimento, criado, drama, à toa. Outros exemplos de como esse sofrimento pode ser criado nos relacionamentos. Quando você tenta adivinhar o que o outro está pensando ou do que o outro estava falando. Por exemplo, se você chega num lugar e as pessoas param de falar, talvez você imagine, estavam falando de mim e sofra por causa disso. Talvez essas pessoas até estivessem falando de você. E aí, vamos lá, se elas estão falando uma verdade, é verdade. Se elas estão falando uma mentira, pouco importa porque é mentira. Então não fez diferença. Agora, talvez essas pessoas nem estejam falando de você. Talvez elas estejam falando e realmente se assustaram quando você entrou porque elas não ouviram barulho. Talvez elas estejam falando de uma outra questão, de uma outra situação que elas não querem compartilhar com você. E tudo bem, as pessoas não têm que querer falar tudo para você. Talvez elas estivessem falando de uma outra pessoa e que elas sabem que você não ia concordar e que não ia ficar falando da outra pessoa. Então existe uma infinidade aí de questões que podem estar por trás disso e você tá ali se doendo, se magoando, achando que estavam falando de você. Mais um exemplo. E esse exemplo eu ouvi de uma pessoa e achei maravilhoso. Era uma pessoa que estava sofrendo porque existia ali um almoço no escritório do pessoal e tal, e essa pessoa não foi convidada para estar lá. E ficou sabendo que existia, ficou aquele clima meio esquisito e tal. E aí eu perguntei, tá, mas você queria estar neste almoço? E a resposta dela, não, de jeito nenhum, o que eu ia fazer lá? Não tinha nada para fazer lá, eu ia ficar me sentindo mal. Então, a pessoa não foi convidada para ir num lugar em que ela não queria, em que ela não se sentiria bem estando lá, mas estava sofrendo porque não foi convidada. Então, a sensação de ter sido rejeitada e excluída de uma coisa que nem ela queria ir. E que se ela fosse, ela também ia sofrer, porque ela não queria estar lá, porque ia ter que ficar medindo as palavras, porque não era o ambiente dela. Então ia sofrer de qualquer jeito, percebe? Sendo convidada porque ela tinha que ir, não sendo convidada porque me excluíram e eu não fui convidada. Percebe como a mente arruma esse pano de fundo de uma forma para te enganar, para te manter vibrando aqui baixo, gastando energia, gastando tempo e em sofrimento? Quantas vezes na vida você já fez isso, né?
Ah, eu não queria, mas agora eu quero só de raiva, só porque não me chamaram. Eu uso a consciência disso para as festas de Natal. Eu me decepcionava muito com as festas de Natal, porque eu olhava e falava, ai, tinha expectativa de ser legal, de ser bom, de dar certo, e sempre tinha alguma coisa que não dava certo, e acabava estragando o convívio ali das pessoas, e saía gente machucada, e eu me sentia mal, às vezes nem por mim, mas pela pessoa, e era uma bagunça. Deu um certo tempo aí da vida que eu olhei e falei, olha, é o seguinte, eu não vou pensar sobre Natal. Eu não vou decidir nada, porque eu não quero que seja um peso a mais, uma opinião a mais para vocês. Então, escolham o que vocês quiserem e eu dou o meu sim, incondicional. Pode fazer do jeito que for, eu estarei lá. Ah, mas você não prefere? Eu tenho as minhas preferências, eu reconheço as minhas preferências, eu faço uso delas em diversos outros momentos durante o ano. No Natal eu falo, a minha preferência é não ter que me envolver para acabar sendo mais um peso, mais uma opinião para ser levada em consideração. Então, vê aí o que é melhor para vocês e eu vou lá. Aí eu chego no Natal com a seguinte consciência. Eu sei que a chance de dar alguma coisa errada é grande. Beleza. Não vou ficar sofrendo por antecipação, nem vou criar projeções e expectativas de que tem que ser bom. Eu simplesmente chego. E nessa neutralidade, nessa permissão para que as coisas sejam do jeito que as pessoas queriam, vai estar lá quem quiser, vai ser do jeito que for, e para mim tá tudo bem. Instalar essa energia, realmente levar essa energia do tá tudo bem, nesse dia para mim tá, qualquer coisa tá tudo bem. Nunca mais me decepcionei com o Natal. Às vezes tem uma coisinha ou outra que dá meio errado, que sai meio esquisito, mas tudo bem. E na maioria das vezes vai tudo bem, tudo bem. E é muito mais leve, porque antes eu ficava imaginando como tinha que ser. Hoje só tudo bem. Em quantos lugares você está criando drama na sua vida? Criando drama nas relações? Quantas vezes você acaba esperando que as pessoas te convidem mesmo sem querer ir, se chateando, se magoando só porque é magoável? E tem mais uma coisa, quantas vezes você espera que as pessoas consigam ler os seus pensamentos e adivinhar o que você quer? Eu já tive essa conversa com algumas pessoas, pessoas que não querem pedir, elas querem simplesmente que a pessoa que está ali adivinhe. Adivinhe o que eu quero, adivinhe o que eu preciso, que me dê, que traga para mim exatamente o que eu quero. Não dá, gente. Não tem como alguém entregar para você, não tem como a pessoa adivinhar o que você quer. Talvez, mesmo ela sabendo o que você quer, ela já não consiga te dar. Imagina adivinhar. Não dá. E aí eu lembro de novo de uma história que eu ouvi do meu professor de Vedanta, que chegou um casal para o mestre dele com um problema de relacionamento e chegaram nesse ponto, né? O que você quer? O que você espera? E o que você quer? O que você espera para o outro lado também? Então, tanto para o homem quanto para a mulher fez a mesma pergunta. A menina falou que não sabia o que ela queria. No dia seguinte, ela voltou e falou, olha, eu descobri. Eu quero que ele saiba o que eu tô querendo, antes mesmo de eu saber, e que supra essa necessidade sem eu ter que falar. O quanto você está carregando um profundo sofrimento porque você espera que o outro leia o seu pensamento que nem você conseguiu formular. Olha a confusão do pano de fundo na sua mente e você espera que uma criatura que está lá do lado de fora da tua cabeça entenda isso aqui, te dê exatamente o que você quer. Você não sabe o que você quer, como é que a pessoa vai saber? Ah, mas eu não quero ter que pedir. Sinto muito, então você vai se magoar, porque você não está dando sequer a oportunidade para outra pessoa de decidir se ela quer ou não estar ali, se ela vai ou não te dar o que você está precisando, se ela pode fazer isso por você ou não. E nesse caso, provavelmente você não tem clareza disso aqui, ó, do que você quer para o seu futuro, do que você quer para a sua vida. Você não tem clareza na comunicação. Você só espera do outro e não sabe nem o que. Se você não tem clareza do que você quer, você vai sofrer. Porque como que o outro vai te entregar uma coisa e você vai conseguir reconhecer o que você está recebendo se você não sabe o que você quer? Às vezes a pessoa conseguiu, não sei como,
te dar algo que era realmente o que você mais precisava, como uma necessidade mesmo naquele momento. Mas você tá tão confusa, ouvindo tanta coisa aqui, nesse sonzinho que fica, nesse falatório mental, nesse pano de fundo, que você não consegue nem reconhecer o que você está recebendo. E aí você fala, ai, não fazem nada por mim. Ninguém faz nada mesmo? Ou quando faz, você não entendeu que isso era algo importante para você e não soube receber? E o inverso também é verdadeiro. Quantas vezes você já se pegou imaginando, acho que fulano tá pensando tal coisa, nossa, aquela pessoa tá quieta, certeza que tá pensando não sei o quê, nossa, ela não falou nada, mas eu pude ver no olhar dela. E começou a sofrer por antecipação, por uma coisa que nem existia realmente. Tentando ler a mente de uma pessoa que às vezes só tá num dia que não tá muito bom, só tá calada porque tá passando pelos próprios processos, vivendo as próprias questões, ou então perdida no próprio pano de fundo da mente, das coisas que ela tá tendo que lidar e viver ali. Não tem nada a ver com você. Mas você se colocando como centro do mundo deixa isso como um ruído lá atrás. A pessoa estava quieta aquele dia porque não gosta de mim. A pessoa estava quieta aquele dia porque não se importa comigo. Aquela pessoa não quis falar comigo, deve ser pessoal. Isso me deixa nesse sofrimento. Não, gente, a pessoa não queria falar com você porque ela não estava dando conta de lidar com o próprio burburinho ali dos pensamentos. Porque ela não estava dando conta de lidar com o tanto de coisa acontecendo no mundo dela. Percebe a diferença? Então, o levar tudo para o pessoal vai colocando essas pessoas aqui como personagens que ficam falando na sua cabeça, sendo que na vida real eles não estão falando nada. E por falar em estado mental do outro, do pano de fundo do outro, existe uma influência do coletivo no indivíduo e do indivíduo no coletivo. Então, você já deve ter vivido essa situação de chegar num ambiente e de repente ficou pesado, tá ruim, tá... Parece que é até difícil de respirar. Já se sentiu assim em algum momento? Sabe quando você chega num lugar e você olha para as pessoas, você sabe que ali teve alguma coisa, você não sabe o quê, mas teve uma briga, teve alguma coisa que as pessoas estão se olhando meio assim e que tá pesado, o ambiente ficou pesado. Isso pode influenciar nisso aqui tudo, principalmente se você tiver com alguns gatilhos aqui, com algumas portinhas meio abertas na mesma sintonia, no mesmo assunto. Então, por exemplo, se você tende a entrar em sofrimento muito fácil e a pessoa começa a reclamar ali da situação e do que está vivendo, a sua tendência para entrar num looping mental e sofrer ainda mais, reforçando aquilo que você estava pensando, é muito grande. E talvez um dia que você até esteja ok, com esse convívio com essas pessoas, te levou de um estado ok para um estado de sofrimento profundo. Para um estado de, viu, tudo isso aqui era verdade. Todas as minhas dores, os meus sofrimentos são reais, viu só como é mesmo? Porque todo mundo ali estava percebendo. Se a gente usa isso como desculpa, gente, todo lugar que a gente se relaciona com alguém, e como ninguém está 100%, sempre vai ter mais material para justificar tudo isso aqui. A questão é, o que está tão claro para mim que eu consigo vigiar os meus pensamentos para que esse pano de fundo aqui não se encha de conversinha dos outros, do sofrimento dos outros, para eu não sair comprando opinião alheia, reclamação alheia. Então, por isso, observar as amizades, o círculo de convívio e preservar as pessoas que vão ajudar a direcionar a tua energia de acordo com a clareza que você tem sobre os teus projetos de vida, sobre aquilo que você verdadeiramente quer para você. E é claro que existem casos que são mais delicados, que são casos em que este sofrimento vem de um gatilho, de histórias lá de trás, das crenças, dos traumas, das dores realmente profundas. Então, por exemplo, para uma pessoa se sentir rejeitada ou abandonada, é ruim, mas é ok. Gera uma dor, mas ela consegue cortar esse sofrimento de uma forma mais rápida. Ela elabora aquela dor muito mais rápido.
Para outras pessoas que têm esse registro de abandono ou de rejeição de uma forma muito frequente, principalmente durante a infância, e que aquilo gerou muita disfunção, consequências muito longas para a vida, e que aprendeu a funcionar, né? Gerou um padrão de funcionamento para se proteger das pessoas com base nessa dor, o sofrimento de um momento de rejeição vai ser muito maior. Esse sofrimento é mais real ou menos real? Não é sobre ser real. O sofrimento ele continua não sendo. A dor é a dor, o sofrimento é o sofrimento. Mas essa pessoa vai demorar mais tempo para lidar com a dor que foi gerada. Então, por exemplo, o não ser convidada para algo. É como se alguém tivesse pisado no meu pé. Dói o tanto do pisão ali do pé e depois a pessoa sai, isso deveria passar. Agora, se isso fica na mente, ali no pano de fundo por muito tempo, isso vai crescendo em sofrimento. Por que que isso fica aqui no pano de fundo por tanto tempo para algumas pessoas? Porque as pessoas não esquecem e simplesmente deixam passar e seguem com a vida. Porque para algumas pessoas realmente isso é um gatilho que gera um gancho lá com o passado, que puxa um monte de coisa, um monte de dor, um monte de sofrimento, um monte de história, um monte de trauma. E que são dores que ainda não foram olhadas, tratadas, feridas que ainda não foram cicatrizadas. Neste caso, terapia. Você pode estudar, você pode conhecer, você pode fazer curso, mas você precisa deste contato 1 a 1 para te ajudar a lidar pontualmente com aquela questão que está pegando para você. Não tem como fazer isso num curso, não tem como fazer isso numa vivência com 10, 20, 30, 100, 200, 5 mil pessoas. Você precisa olhar de forma focada e individualizada para aquilo que aconteceu com você. E aí sim, você consegue processar e elaborar aquela dor do passado, desligar esse gatilho para sair desse sofrimento que muitas vezes acontece por reforço nos dias de hoje. É como se uma nova rejeição hoje ativasse um reforço de toda a rejeição que foi vivida no passado. E isso precisa ser trabalhado para conseguir sair deste estado de sofrimento. E eu deixo essa reflexão com você e eu te peço, por favor, seja muito, muito, muito sincera com você nesse momento. O sofrimento que vem é porque é uma reação, é uma implicância, é um drama, é porque é um ego ferido e que virou aquela novela mexicana, sabe? Ou é realmente por uma dor lá do passado que se estende ao longo da vida, que determina o teu padrão de comportamento, que de tempos em tempos reaparece, que às vezes fica por um período muito longo e você não sabe como lidar, que quando você acha que você está saindo daquilo, vem um outro acontecimento e parece que desmorona tudo de novo. Então observe isso, são situações bem diferentes. E se você percebe que é ego ferido, olha para a tua criança interior, olha para você e fala, ei, olha para o teu ego e fala o seguinte, parou por aqui, vamos embora fazer diferente a partir de agora. Porque uma nova decisão, uma nova postura daqui para frente, essa consciência de que eu não quero mais ser magoável, então eu vou ser dona de mim, assumir a responsabilidade, a autonomia de ser eu, isso resolve. Você tem que se acostumar com isso tudo, pôr em prática, mas resolve. Agora, se você percebe que vem de um trauma muito profundo do passado, de dores que não foram resolvidas, de um processo que ainda gera muita dor e de algo que você não conseguiu lidar até agora, pelo menos não sozinha, procure ajuda para liberar esse tamanho dessa dor que você está carregando ao longo de anos. Você não precisa carregar isso. Não é gentil com você. Então se permita olhar, aí sim, de forma profunda e individual, para os traumas e para as dores reais do teu passado, para as crenças que te prendem lá, para conseguir depois sim chegar nesse patamar e falar, tá, agora eu sei que eu tô fazendo drama, então eu posso liberar esse sofrimento aqui. Porque não vai mais ter o gancho. E quando chegar esse momento, você vai perceber nitidamente o que é o ego falando, mas eu queria, do que é realmente ter essa dor, porque é uma angústia muito profunda e é algo completamente diferente. Então, se você se vê nessa angústia profunda, procure uma ajuda
individual para você, para te orientar e para te ajudar a aprofundar até onde for necessário.